Eu apoio a campanha da chapa Joelma porque eu acho importante a renovação, eu acho importante que haja mudança, a mudança de áreas, de propostas e de ações dentro da OAB. Portanto, nessa perspectiva, a chapa da Joelma traduz todo esse anseio da advocacia de Rio Claro. Por isso a gente pede voto para ela, apoia e espera que ela consiga fazer uma bela campanha, levar as propostas e mudar a realidade que hoje os advogados vivem. Satisfação que eu, particularmente, os nossos colegas apoiamos a chapa OAB para advogados. A chapa é composta pela doutora Joelma, pelo meu prezado amigo, conceituado amigo Pim, e os outros, o Sérgio, o Fábio Guardia e a Sandrinha, que eu carinhosamente a trato de Sandrinha. Mas a minha opção pelo voto dessa chapa não é simplesmente fazer uma oposição, mas é tentar restaurar através deles, com a independência que eles têm, com a capacidade que têm, a voltar à dignidade, o respeito à nossa classe. A nossa classe é tão carente de líderes e de pessoas voltadas, de advogados voltados para o interesse da classe. Nós então, imbuídos com esse mesmo ideal, que é o fortalecimento da nossa profissão, é que nós optamos pela chapa OAB para os advogados, que aliás deveria ter sido sempre dos advogados, não dos interesses particulares e pessoais. As pessoas me perguntam por que eu apoio a chapa OAB para advogados e não a chapa que está sendo lançada pela situação. E a resposta é muito simples. Nossas prerrogativas nunca estiveram tão em risco quanto agora, ante a possibilidade da situação conseguir resultados positivos na próxima eleição, que está bastante distante pelo que a gente tem acompanhado entre os colegas. A chapa Ordem para os Advogados, capitaneada pela colega Joelma, tem tido uma aceitação fantástica entre todos os colegas e eu não tenho dúvida alguma que será a vencedora do próximo pleito. E por que isso? Porque é uma chapa comprometida com os advogados. É uma chapa que tem um compromisso específico com a dignidade dos advogados, com a independência e com a altivez da nossa profissão. A outra chapa, lamentavelmente, está distante disso. A outra chapa se preocupa com questões sociais difusas que, conquanto sejam importantes, elas não dizem respeito diretamente ao advogado que se vê órfão nesse aspecto particular da administração de sua profissão. E o que acontece? A gente encontra por aí grandes e enormes distorções no exercício da advocacia. Essas distorções são ocasionadas exatamente por uma visão também distorcida, por uma visão míope que a atual administração vem tendo em relação aos advogados de Rio Claro. Eu vejo na chapa OAB para os advogados, na colega Joelma, no colega Pim, no Mendes, na Sandra, no Fábio, enfim, nas pessoas que estão trabalhando pelos advogados há muito tempo, a única solução que nós temos para resgatar a nossa dignidade, a nossa profissão, que ela passe a ter respeitabilidade, que passe a ter importância que já teve em outras épocas. Essa é a razão principal pela qual eu voto na chapa OAB para os advogados, e não só isso. Eu peço a todos os colegas que estejam me vendo agora que também votem nesta chapa, a OAB para os advogados, capitaneada pela Joelma. Caso contrário, nossas prerrogativas profissionais estarão em risco, em sérios riscos, e nós estaremos
condenados a perder um trabalho que a nossa Comissão de Prerrogativas, da qual a Joelma é membro atuante, tem realizado ao longo dos últimos 6 anos e a duras penas. Nós não podemos deixar que isso acabe. Portanto, aos colegas que me ouvem, que me veem, eu peço encarecidamente que votem com consciência, que votem tecnicamente, que votem na chapa OAB para advogados. Nós estamos diante de uma eleição para a Ordem dos Advogados, para a diretoria da Ordem dos Advogados, tanto em nível de subseção quanto em nível estadual. E eu quero ter o prazer de declinar o meu voto para a diretoria a ser formada, capitaneada pela doutora Joelma, porque eu entendo que neste momento há necessidade perene de combatermos o continuismo, essa mudança de pensamento, a mudança no quadro diretivo é importante, sobretudo porque trará novas ideias, permitirá o surgimento de outros posicionamentos e também porque eu entendo a necessidade imperiosa de enfrentamento de algumas questões notadamente relacionadas ao dia a dia da advocacia, na sua atividade forense, no contato com cartórios, na relação com os juízes, com o Ministério Público. E entendo mais do que isso, entendo que há necessidade do enfrentamento de uma questão relacionada à função que tem sido atribuída e tem sido absorvida por alguns advogados de conciliadores. Diante disso, diante da avaliação que cuidadosamente eu fiz, eu compreendi a mensagem, compreendi as propostas, aporto o meu apoio à chapa OAB para advogados, chamando os amigos, chamando os tantos advogados que, como eu, entendem que nós estamos diante de um quadro que nos leva a aguardar por mudanças, a clamar por mudanças, a pleitear mudanças, para que se somem a nós, se somem a mim e ofereçam os seus votos, acreditando que este é o melhor caminho para a nossa subseção. Então, eu manifesto aqui claramente e publicamente o meu apoio à chapa OAB para advogados. Muito obrigado. Apoio a chapa OAB para advogados com doutora Joelma Tiziano Nonato para presidenta e doutor Alexandre Pim como vice, porque representam a descontinuidade, a ideia nova. São colegas dispostos a olhar para os advogados enquanto classe profissional, reaver premissas básicas ao exercício da advocacia, desgastada pelos novos tempos ou esquecidas pelos representantes de outrora. Eu voto na OAB para advogados. Voto em doutora Joelma para presidenta.